2. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 3 e 14. 13 e 14, perdão. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13 e 14. Mesmo assentados, mas com o coração rendido, com a alma entregue ao Senhor, vamos fazer a leitura deste texto que servirá para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Filipenses, capítulo de número 3, versículos de número 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Podemos fazer todos juntos a leitura desses dois versículos, da tradução que você tem nas suas mãos? Todos juntos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Se possível, marque esse texto na sua Bíblia. Eu, pelo menos, tenho o hábito de fazer. Às vezes eu coloco a data, coloco o nome da pessoa que está pregando, às vezes o título da mensagem. Mas se você não quiser arriscar tanto a sua Bíblia, marque só essa sua Bíblia. E quem sabe Deus não continuará falando com você através da inspiração das Sagradas Escrituras e nesta noite, através da iluminação do seu Santo Espírito. Quero conversar com você sobre o tema promessas essenciais para 2020. Promessas essenciais para 2020. Queridos irmãos, é costume do ser humano traçar e estabelecer ciclos a partir do tempo. Todo início de ano, para nós, tem um sentido e um simbolismo de uma nova fase, de um novo momento, de um novo ciclo da nossa vida. Mas isso não acontece só no ano novo, isso acontece numa semana nova, porque alguns de nós dizem, vou começar a dieta na segunda-feira. Isso acontece de um dia para o outro, quando o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O novo ciclo, o novo dia, o novo mês, o novo ano, é sempre um prenúncio de um novo momento, de uma nova expectação e, por que não dizer, de uma nova oportunidade para projetos novos para um ano novo. Todos nós aqui, por certo, já fizemos planos para 2020. E como disse o nosso mensageiro desta manhã, oxalá que estes planos sejam e estejam na mão de Deus para não se frustrarem. Todos nós temos planos. Paulo tinha planos para este novo momento, para esta nova fase, para este novo ciclo da sua vida, para esta nova circunstância com a qual ele encontrava. Mas Paulo tinha alguns planos que ele considerava essenciais, importantes, indispensáveis, para que de fato este novo ciclo, este novo período, esta nova etapa fosse de fato verdadeiramente nova. Não existe um ano novo, não existe um novo ciclo na nossa vida sem propostas, sem promessas e sem alvos muito específicos do ponto de vista daquilo que seja essencial para a nossa vida. A minha pergunta com você e para você nesta noite é: quais são estas promessas que são essenciais? O que faz de fato, o que nos dá de fato a oportunidade de iniciar um novo momento, um novo ciclo nesta jornada aqui na terra? Como nós teremos de fato um ano novo a partir da expectação que temos daquilo que colocamos como essencial para este ano novo, para este novo ano que nós temos diante de nós?
Paulo traz pelo menos 3 promessas importantes, essenciais para este novo ciclo e quiçá não sejam também as nossas promessas para o nosso dia, para o nosso ano. Em primeiro lugar, queridos irmãos, ele promete abandonar, esquecer do seu passado. Veja o versículo quando ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ninguém inicia um novo ciclo. Ninguém dá um passo adiante na construção de um novo momento, na concretização de projetos que fazem parte de uma nova fase da sua vida, carregando consigo aquilo que deve ficar no passado. Paulo diz: meu irmão, é um ano novo, é um dia novo, portanto as coisas velhas têm que ficar para trás. Portanto as coisas velhas têm que ser deixadas para trás. E é curioso quando alguns de nós entram num novo ano carregando as coisas do ano velho. É curioso quando a gente tenta inaugurar um novo momento no nosso casamento, na nossa relação com os nossos filhos, trazendo consigo alguns hábitos velhos, algumas práticas, alguns pensamentos, alguns sentimentos que deveriam ter ficado lá no passado. Deus lhe trouxe aqui nesta noite, prezado irmão, para dizer para você que para que você avance, para que você de fato inaugure um novo momento na sua vida, para que você veja um tempo de mudanças, de novidade de vida na sua vida e da sua família, algumas coisas precisam ser esquecidas. Algumas coisas precisam ser deixadas para trás. E aí, o que Paulo queria esquecer? O que é que Paulo tinha consciência que deveria ficar no passado? Em primeiro lugar, as lembranças de uma religião inútil, de uma religião, de certa forma, vazia e legalista. Se você observar comigo, e eu preciso que você faça esse retorno ao texto, dá uma olhadinha para mim, queridos irmãos, no capítulo de número 3, versículo de número 2 da carta de Filipenses. Paulo vai fazer uma síntese dos assuntos que ele está tratando, desde o primeiro versículo do capítulo 1 até o final do capítulo de número 3. Faz parte do nosso contexto. Ele faz uma síntese. Ele vai apresentar algumas coisas que têm sido motivo da sua reflexão até o momento. E ele vai dizer, como é que está aí na sua Bíblia? Filipenses capítulo 3, versículo de número 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. É assim que está na sua Bíblia? Talvez com algumas variáveis, mas dentro desta mesma proposta. Paulo está tratando de 3 circunstâncias, de 3 motivos, de 3 propósitos que ele resumiu. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros e da falsa circuncisão. Quando Paulo está dizendo que ele precisa deixar algumas coisas no passado, ele se lembrava de uma vida, de um momento da sua vida, quando a religiosidade para ele era simplesmente estar num culto, era observar alguns preceitos da lei e encontrar na sua própria atitude a justiça e o favor divino. A falsa circuncisão. Paulo diz, eu sou hebreu de hebreu. Paulo diz, eu fui irrepreensível na minha maneira de viver. Vivi de acordo com os preceitos da lei. Mas ele diz, eu preciso esquecer estas coisas, porque é o que me justifica, não são as minhas ações, mas é a fé que eu tenho em Cristo Jesus de Nazaré. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele quer deixar no passado a ideia de que, de certa forma, ele seja capaz de mover o favor divino para a sua vida. Ele seja capaz de fazer com que as suas ações possam trazer justificação para si mesmo ou para os seus. Paulo quer um ano novo. Paulo quer um novo ciclo na sua vida. E agora ele diz, a minha justiça é a justiça que vem da graça de Deus pela fé em Cristo Jesus de Nazaré. Irmãos, não tem novo ano para nós, não tem novo ciclo no nosso relacionamento com Deus, enquanto não tivermos a consciência de que a verdadeira religião que agrada ao Senhor é aquela que o fazemos em espírito e em verdade. É aquela que de fato encontra em Deus a razão do favor divino. É aquela que sabe, que reconhece que nós não somos merecedores da justificação divina, mas Deus nos dá, mercê a sua graça, sua misericórdia e a sua bondade.
lembranças de uma religião legalista, inútil e vazia. Era o sentimento que Paulo tinha, era o que Paulo precisava abandonar neste primeiro momento, quando ele diz: eu quero andar em novidade de vida cristã, eu quero andar em novidade de relacionamento com Deus. E eu preciso entender com você nesta noite, de que se algumas coisas não mudarem no nosso relacionamento com Deus, se algumas práticas, se algumas maneiras de enxergar o nosso relacionamento com Deus não forem diferentes, ainda estaremos em 2020, mas vivendo um ano velho, experiências velhas. Paulo tem a expectativa, queridos irmãos, de que este novo ciclo da sua vida fosse, acima de tudo, uma experiência que fosse além daquilo que ele já havia experimentado na observância dos preceitos da lei. 2020 será, e é uma das promessas essenciais que você e eu precisamos fazer para este novo ciclo de vida, é dizer: Senhor, dá-me um ano que transborde da tua graça, de tua bondade. Senhor, traz para mim neste ano um relacionamento numa proporção muito maior do que simples obediência, simples prática litúrgica na igreja do Senhor. Deus, me dá uma experiência nova na adoração e no serviço do Senhor. Eu quero neste ano de 2020 ter uma experiência tão profunda com Deus, que não se compare a nada daquilo que eu tenha experimentado até o dia de hoje. Projetar um novo ciclo de vida, promessa essencial para um novo ano, é dizer: a vida cristã é novidade de vida. A vida cristã é, como Paulo escrevendo aos Coríntios vai dizer, de glória em glória, nunca satisfeito com aquilo que já alcançou, mas buscando ainda aquilo que está por vir pela fé em Cristo Jesus de Nazaré. Mas há um segundo aspecto que Paulo quer deixar para trás: a lembrança de situações difíceis, de situações aterrorizantes e ameaçadoras. Quando ele diz: acautelai-vos dos cães, é consenso dos estudiosos da palavra de Deus que cães e maus obreiros têm a mesma afinidade, que Paulo esteja tratando da mesma coisa. Mas não haveria necessidade de Paulo falar se tratasse do mesmo propósito. E Paulo está dizendo o seguinte, e não é um cão só, são vários. Paulo está se lembrando de uma situação que para ele trouxe desconforto, trouxe preocupações, trouxe situações adversas. Alguém lê para mim Salmo capítulo de número 22, versículo de número 16. Veja o sentimento do salmista quando ele se refere aos cães que o cercavam. Uma manada de animais que tentavam dilacerá-lo, devorá-lo, que ameaçavam a sua integridade de vida, que ameaçavam o seu bem-estar moral e espiritual. É sobre isso que Paulo está se referindo. Tomem cuidado, porque certamente haveremos de viver como vivemos em dias anteriores, dias e momentos difíceis e aterrorizantes. O que é que diz Salmo 22, versículo de número 16? Paulo, muito obrigado, irmão Paulo. Paulo está se lembrando certamente do que o salmista trazia em sua poesia, quando associava momentos e circunstâncias ameaçadoras a cães que queriam lhe devorar. Mas Paulo está dizendo: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Ah, pastor, 2019 não foi um ano fácil. 2009, pastor, eu andei pelo vale da sombra da morte. Pastor, 2019 foi um ano que eu fui muito perseguido, que eu fui muito atribulado. Não foi um ano fácil, mas Paulo está dizendo o seguinte: comece um novo ciclo, prometendo que você não vai carregar consigo a lembrança do que trouxe sofrimento para você em 2019. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo queria se esquecer dos erros que ele havia cometido por causa da sua falsa religiosidade. Paulo não estava contente com isso, mas ele não carregava esse sentimento de culpa para ele pelo novo ano. Ele estava dizendo: Deus me cobriu e me alcançou com a sua graça. Deus vai me dar a oportunidade de acertar naquilo que eu errei no ano passado.
E ninguém entra no novo ano lamentando os erros que cometeu de uma falsa religiosidade. Se entra no ano dizendo, este ano vai ser uma bênção para a glória do Senhor. Mas Paulo também entra no novo ano dizendo, eu não quero este sentimento do sofrimento, da angústia que eu senti por causa dos problemas que eu vivi me acompanhando. Deixa eles lá no passado. Sabe, irmãos, passamos por lutas, é verdade. Mas estamos aqui, louvado seja o nome de Jesus. Deus nos ajudou a superar cada uma delas. Deus nos ajudou a transpor cada um dos obstáculos. Deus nos preservou dos cães que tentaram dilacerar, dos cães que tentaram destruir a nossa casa. Estamos aqui e as lembranças desses dias ruins vão ficar lá atrás, para que de fato eu e você possa inaugurar um novo templo, um novo ciclo, um novo ano para a glória do Senhor. Alguém disse que relembrar o sofrimento do passado é sofrer de novo. E é difícil pensar no ano novo carregando sentimentos antigos, lembranças que machucaram o nosso coração, lembranças que trouxeram medo, angústia ao nosso coração. É verdade, você viveu estes momentos, mas isso é coisa do passado. Bendito seja o nome de Jesus. Passei por isso. E como é chato, né? Como é ruim quando você chega para alguém que está vivendo um novo ano, mas ele só tem coisa do passado para contar para você. Ele só tem lembranças do quanto ela sofreu, do quanto ela foi ameaçada, de quanto ela foi perseguida. Sabe, irmãos, vamos olhar para frente. Pode ser até que venha sofrimento lá adiante, mas os que nós vivemos lá atrás, vão ficar lá atrás para a glória do Senhor, para que a igreja dê um passo adiante, na direção daquilo que nos está proposto lá na frente. Bendito seja o nome de Jesus. Mas irmãos, Paulo também quer esquecer-se de quem lhe fez mal. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos da falsa circuncisão, mas acautelai-vos dos falsos obreiros. Paulo tinha uma expectação tão grande para aquele momento da sua vida. Ele estava tão feliz. Era um novo momento. Ele diz, eu não quero me lembrar dos dias difíceis que eu já passei. Eu não quero ter lembranças dos erros que eu cometi no meu relacionamento com Deus, na minha fé e na minha caminhada cristã. Mas eu também não quero carregar defunto nas minhas costas, de gente que me fez mal, de gente que tentou prejudicar, de gente que tentou por inveja destruir o meu lar. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E talvez aqui seja o mais difícil para nós neste recomeço. É claro que não há como esquecer do que nos foi feito, mas é possível perdoar aqueles que nos ofenderam. Irmãos, não há ano novo, não há novo ciclo de vida para mim e para você, enquanto nós carregarmos conosco sentimentos de mágoa, desejo de vingança por aqueles que de certa forma foram instrumentos do inferno para tirar a nossa paz, para trazer confusão à nossa família, para ameaçar o nosso emprego. Sabe, irmãos, um novo ano precisa vir com a promessa de que nós não vamos levar estes sentimentos para 2020. Chega destas pessoas, de nós carregarmos esse povo, que só está na nossa lembrança, que só vem a nossa lembrança, trazendo lembranças negativas, lembranças ruins, de situações que de certa forma foram desagradáveis para mim e para você. Eu me reporto a Estevão, que estava diante de um novo ciclo da sua vida. Ele estava passando desta para a eternidade. Ele estava inaugurando um novo momento, um novo tempo da sua vida. Agora vivendo nos céus, na presença dos reis. Agora fazendo coro com os anjos, dizendo, santo, santo, santo é o Cordeiro que venceu a morte. E Estevão está fazendo isto, sendo apedrejado por alguns cães, cercado por pessoas que traziam tribulação à sua vida.
E naquele momento ele diz: Senhor, não impute a eles este pecado, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E eu fico preocupado de achar que alguns que não conseguem se libertar de pessoas que fizeram mal a eles, que prejudicaram a sua vida, que comprometeram a sua integridade emocional e espiritual, se essas pessoas não vão com você para a eternidade. Até quando essas pessoas vão nos acompanhar? Até quando nós vamos dar a elas o direito de tirar o nosso sossego? Até onde nós vamos dar a essas pessoas a condição de que elas perturbem a nossa mente com lembranças daquilo que nos fizeram mal? Sabe, irmãos, Deus precisa nos trazer a consciência de que precisamos prometer ao Senhor de que estas pessoas vão ficar no passado de uma vez por todas, para a glória de Deus, para a alegria nossa e para o progresso espiritual da igreja do Senhor. Paulo vai dizer em Romanos: do Senhor é a vingança. Deus é quem vai tratar com essas pessoas e Ele sabe como tratar e o tempo que vai tratar com cada um deles. A nossa preocupação, meus irmãos, é começar um novo ano livres do peso da lembrança de gente ruim que só fez estrago na nossa vida, que desapareceu fisicamente, porque continua na nossa lembrança, porque ainda não ficou no passado, porque ainda nós alimentamos todos os dias, ainda que no novo ciclo, no novo momento da nossa vida. Prometer abandonar o passado é prometer abandonar os erros que cometeu na vida cristã. É prometer abandonar as lembranças de dias difíceis que nós vivemos, porque Deus nos ajudou a superar. Mas também prometer esquecer de gente que só passou na nossa vida para deixar cicatrizes, marcas profundas, mas que em nome de Jesus foram curadas e não estarão mais na nossa lembrança, porque Deus nos deu um novo momento para a glória do Senhor. Mas Paulo precisa também fazer uma outra promessa. Ele precisa prometer que ele vai seguir adiante. Ele promete para si mesmo que vai esquecer o que ficou para trás, mas ele vai dizer: porém, prossigo, avanço, dou um passo além. E um novo ciclo numa perspectiva de vida terrena. Um novo ciclo do ponto de vista de uma perspectiva de um novo relacionamento com Deus. Depende, meus irmãos, da disposição que nós temos de certa forma, continuar de onde nós paramos, dar continuidade àquilo que de certa forma possa ter sido interrompido. Há muitas pessoas que estão com a promessa de um ano novo, ou estão fazendo promessas para um ano novo, mas que de certa forma não entendem de que a maior promessa e mais significativa e essencial promessa é de que não vai desistir, de que vai continuar buscando o crescimento e o avanço na sua vida para a glória de Deus Pai e para a alegria sua. Primeiro, eu tenho que deixar as coisas que é do passado no passado. Depois eu tenho que seguir adiante. O que está impedindo a você de continuar caminhando? Talvez alguns chegaram ao fim deste ano com as suas forças no seu limite. E por isso estão estagnados. Mas o novo ciclo de vida só será ciclo novo se nós dermos mais um passo adiante, se tivermos a disposição de sairmos de onde estamos, na direção daquilo que nos está proposto. Alguns estão estagnados por causa do medo de errar de novo, de se colocar em situações com as quais não saiba lidar. Mas eu preciso que você saiba, Deus está conosco nesta caminhada. Ele vai fortalecer os nossos passos. Ele vai nos dar a possibilidade de sair de onde estamos para chegar aonde queremos, para a glória e louvor do nome de Jesus. Prometer seguir em frente, para Paulo, representava três coisas. Em primeiro lugar, que ele iria crescer intelectualmente, que ele iria crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Está aí no texto, depois você dá uma lida. Queridos irmãos, Paulo precisava de uma atitude mental, uma disposição mental diferente daquela que ele estava tendo.
Não é fácil você esquecer o passado. Não é fácil você tirar da sua memória e da sua lembrança gente que fez mal a você. Não é fácil você esquecer dias difíceis que você passou. Mas é possível com a ajuda de Deus. Mas é necessário também o desenvolvimento, proporcionalmente, na ocupação do nosso pensamento, da nossa mente, com aquilo que de fato seja edificante. No mesmo texto, Paulo vai dizer, no mesmo capítulo, na sua exortação, Paulo vai dizer: meus irmãos, a partir do verso de número 8, por favor, acompanhe comigo. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, perdão. Ele vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como é que Paulo esquece do passado? Ocupando a sua mente daquilo que de fato possa produzir disposição de ele sair de onde está, na direção da onde Deus lhe tem proposto. Crescimento espiritual, melhor dizendo, intelectual, é crescer no conhecimento de Deus. É dizer, eu não estou conformado com aquilo que eu sei da palavra do Senhor. Eu não estou satisfeito com aquilo que eu tenho experimentado de Deus. Eu quero mais de Deus. E Deus tem mais de Deus para a sua vida no ano de 2019. Às vezes, meus irmãos, um passo adiante depende de uma disposição mental de não querer continuar no lugar onde está. Um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, no seu discurso de posse, no ano da depressão, 80% da população americana desempregada, pais de famílias desesperados, na perspectiva de saber como sustentar a sua família, como trazer a provisão para dentro da sua casa. Estavam inaugurando um novo ciclo, um novo momento, uma nova era, uma expectação muito grande. E Roosevelt, que tinha paralisia infantil, apesar de ter contraído isso na sua vida adulta, como num sermão vivo, reúne as suas forças para levantar daquela cadeira de rodas. Pega o microfone e olha para aquelas pessoas que estavam estagnadas diante de uma circunstância adversa. Ele vai dizer: a única coisa que nós devemos temer é o medo. A única coisa que nós devemos temer é o medo. O medo paralisa. O medo deixa a gente estagnado onde nós estamos. Ah, pastor, eu tenho medo de sofrer tanto quanto eu sofri. Eu tenho medo de conhecer pessoas tão ruins com as quais eu me relacionei no ano de 2019. Eu tenho medo, pastor, de cometer os mesmos erros, pois este medo não permitirá que você vá adiante. Mas, meus irmãos, como é confortante as palavras do salmista no Salmo 121, quando diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e da terra. O guarda de Israel me guarda de noite e de dia. Eu não temerei, porque o Senhor é quem me livra de todo mal. Queridos irmãos, precisamos trazer nesta noite a promessa primordial de que nada vai nos parar, nem as preocupações, nem o medo quanto ao que está por vir, vai nos fazer permanecer onde estamos, mas vamos dar mais um passo, porque queremos crescer no conhecimento de Deus. Mas Paulo também tinha a expectativa de crescer do ponto de vista ético e estético. Eu explico para você. Paulo diz que, em contrapartida aos cães e aos falsos obreiros, ainda existia gente que deveria ser referencial para a vida dos cristãos de Filipenses. Paulo era um deles. Ele dizia: meus irmãos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo avança na proposta, na carreira que lhe está proposta, quando ele diz: eu não vou ser qualquer um no meio dessa comunidade cristã. Eu vou ser aquele que pessoas vão encontrar referenciais de servos do Senhor, de homens comprometidos com a palavra de Deus. Paulo quer avançar
em ser um exemplo de vida para as pessoas que estão cercando em sua volta. Paulo quer crescimento do ponto de vista da ética, do seu comportamento, daquilo que as pessoas sabem e podem perceber do seu relacionamento com os outros. A promessa é essencial para 2020, de maneira que possamos caminhar na direção daquilo que nos está proposto, de maneira que isso faça parte de um novo ciclo. É dizer, eu vou ser um exemplo para aqueles que estão à minha volta. As pessoas vão ver em nós aquilo que precisam para terem encorajamento, para vivermos de modo digno do evangelho que nós pregamos. Mas também, queridos irmãos, prometer seguir em frente era prometer para si mesmo que ele cresceria espiritualmente naquilo que nós chamamos de valores eternos. Pense comigo que alguns dos nossos projetos e propostas para 2020 guardam uma relação direta com as realizações terrenas. Um carro, um trabalho, uma casa. Paulo queria que esse novo momento da sua vida tivesse como essencial uma preocupação com o seu crescimento espiritual. E a ordem das coisas do ponto de vista espiritual, irmãos, é diferente da terrena. Por 3 vezes, nesse texto, Paulo vai dizer, eu perdi para ganhar. E esta é a matemática dos céus. Quando alguém quer crescer espiritualmente, talvez deva perder materialmente. Quando alguém quer desenvolvimento do ponto de vista do seu relacionamento com Deus, pode perder nas suas amizades, ou falsas amizades, porque a verdadeira amizade não se termina porque nós estamos nos aproximando de Deus. Paulo percebe, perdi para ganhar. E não o crescimento espiritual, quanto aos valores eternos que Deus tem nos prometido, talvez o grande desafio para mim e para você, seja estar prometendo para si mesmo que nenhuma conquista, de que nenhum ganho do ponto de vista material vai atrapalhar o seu desenvolvimento espiritual no ano de 2020. Por que as coisas foram como foram em 2019? Talvez porque nos faltou a promessa essencial de seguir em frente, não só granjeando aquilo que é terreno, mas especialmente naquilo que é eterno. Mas na maioria das vezes, isso pode considerar algumas perdas significativas para mim e para você. Nas minhas considerações finais, queridos irmãos, eu quero pensar com você sobre 3 questões. A primeira delas, pensar muito nas lembranças do passado significa não seguir adiante. Paulo está dizendo, para eu prosseguir, o primeiro passo é eu esquecer. Enquanto eu me lembro, não tem um novo tempo. O Ministério do Louvor pode se aproximar. Eu convidei os meninos, aproveitar que o pastor não está aqui, né? Diz que quando o gato sai, os ratos tomam conta, né? Mudar aí um pouquinho o final do nosso culto. Chamei os meninos. Hoje eles vão trabalhar um pouco mais. Não é prosseguir adiante de maneira que o que vai acontecer me faça esquecer o que aconteceu lá atrás. Não é assim. A ordem é essa. Eu vou me esquecer para seguir adiante. E aí a razão porque alguns de nós está parado no tempo. Está num novo ano vivendo um ano velho. Porque não conseguiu se libertar de algumas coisas. Porque ainda carrega consigo alguns sentimentos que já deveriam ter sido esquecidos. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento. E só você, meu irmão, para saber quais são as lembranças que precisam ficar no passado. Eu fiz uma oração por você nesta noite. Eu disse, Senhor, traz a lembrança. Porque algumas coisas estão escondidas lá, incrustadas no nosso coração, que a gente acha que já não influenciam mais o nosso futuro. Mas basta uma situação e toda aquela coisa vem à tona, como a erupção de um vulcão, e deixa a gente atordoado, e mexe com as nossas estruturas.
A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, pastor? De algumas coisas que talvez você acha que já esqueceu, mas ainda te incomodam. De pessoas que você acha que já morreram para você, mas que estão vivinhas, muito vivas na sua memória. De situações que lhe machucaram, que lhe ameaçaram, mas ainda estão nos seus pesadelos. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento. E eu gostaria que você fizesse essa oração: Senhor, Senhor, me traz à lembrança aquilo que tem que ficar no passado. Porque você acha que está no passado, mas não está. Ainda está com você no presente. Mas em nome de Jesus, nesta noite, vão ser enterradas e sepultadas com 2019. Vão morrer como o ano velho que morreu. E se porventura você está carregando ainda um caixão vazio de algo que ficou lá atrás, esse caixão também vai sair das suas costas para a glória e louvor do nome de Jesus. Esquecendo-me, prossigo adiante. Vamos ficar de pé. Mas há um outro aspecto. A única coisa que pode nos parar é desistir de seguir adiante. Olhe para mim, por favor. A única coisa que pode fazer a gente parar é desistir de querer ir adiante, de dar mais um passo. Não entregue os pontos, cristão. Tua caminhada não terminou. Satanás achou que tinha vencido na cruz do Calvário, porque matou o Salvador. Mas aquilo que para ele era o fim, para nós era o início de um tempo de glória. Porque Jesus estaria vencendo a morte, o último dos inimigos. Tem coisa que para você parece o fim, mas Jesus está dizendo: é o começo. Está só começando. Está só iniciando. Portanto, você não pode parar. Portanto, você não pode desistir. Alvos significativos são os maiores impulsos para seguir adiante. O que você quer para 2020? O que é essencial para você, dependendo do que você projeta, isto vai ajudar ou não para a realização de seguir adiante. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo adiante. Para onde? Para o alvo da soberana vocação, para o prêmio da soberana vocação que me está proposto. Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Se eu sei o que me aguarda, isso certamente vai motivar na minha caminhada e na minha jornada. Vamos louvar ao Senhor. Depois o pastor quer orar com toda a igreja, despedindo a igreja debaixo da graça do Senhor.